presidente, entre o dia 2 e também o dia 9 deste mês, integrei a comitiva criada pelo governo brasileiro, representando aqui a Comissão de Agricultura do Senado, por indicação da nossa presidente, a presidente Ana Amélia, nossa competente presidente, para fazer parte dessa comitiva, juntamente com a ministra Cátia Abreu, empresários brasileiros, também representando o Ministério, alguns diretores e assessores da ministra, para que a gente tivesse lá no Japão e na Rússia, com o objetivo de comércio bilateral com esses dois países, principalmente no setor da pecuária e da logística, ou seja, a busca de mercados para exportação de carne, leite e derivados, e, claro, toda a produção agrícola. Além de tratar do desembaraço da carne brasileira para os mercados asiáticos, também podemos discutir com os russos e japoneses um tema fundamental, que é o avanço da nossa logística de infraestrutura de transportes. Como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, tivemos a oportunidade de discutir os investimentos lançados pelo governo da presidente Dilma e a disposição do Brasil em receber investimentos em rodovias, ferrovias e portos. E retornei desses dois países convicto de que o Brasil continua no centro das atenções mundiais. Apesar de nossos problemas internos na alçada política e econômica, lá fora, senhor presidente, nossos parceiros nos olham com um grande otimismo, com notável entusiasmo naquilo que podemos produzir, animados com os nossos projetos e propostas em tudo o que podemos fazer e, sobretudo, confiantes nas potencialidades que podemos avançar. O Brasil, senhor presidente, goza, portanto, de otimismo, entusiasmo e confiança. E isso precisa ser valorizado por nós. Nessa missão, participamos primeiro de diversas reuniões com autoridades japonesas e depois também com líderes da Rússia. O agronegócio é, sem dúvida alguma, a grande arma que o Brasil dispõe. Temos uma cadeia de produção impressionante, força de vontade imensa e o desejo de crescer cada vez mais. Nessa viagem, ficou bastante claro que existe uma grande demanda internacional pelos nossos produtos. Isto é um fato inquestionável. Devemos olhar com muita atenção esse quadro, porque, digo com certeza, se existe um caminho seguro para confrontarmos a crise econômica, este caminho é o da produção. Nesse Brasil mais simples, sugiro novamente explorar ao extremo esta que é uma das nossas mais fortes vocações, a de produzir alimentos. Na etapa do Japão, trabalhamos para derrubar o embargo que existe à carne bovina. É um mercado imenso, de grande alcance, que está fechado ao Brasil desde 2012. Além disso, a missão internacional, que teve ainda a participação de representantes da Câmara dos Deputados e diversos empresários, abriu a possibilidade do comércio para exportar a carne in natura, fato que nunca aconteceu na história da relação comercial entre o Brasil e o Japão. Para isso, estivemos com o ministro da Agricultura japonês e mostramos a ele que é possível promover a adequação das normas sanitárias para estabelecer esse grau relevante de negócio. A ministra Cátia Abreu, senhor presidente, foi taxativa ao dizer ao ministro Yoshimasa que o nosso país não tem problemas para acertar essas regras. O caminho é possível. E a própria ministra garantiu que o Brasil quer ser exemplo nesta questão fitossanitária, porque somos um país, como já disse aqui, com vocação de produção agrícola. E, claro, essa responsabilidade e a consciência é de todos nós. E o Brasil, como a própria ministra colocou, abre as portas, está aberto para receber as críticas, receber as missões, para que a gente cumpra a risco as exigências de cada um desses países. O Brasil dispõe da Plataforma de Gestão Agropecuária, o PGA, que monitora toda a produção animal do país. Mostramos às autoridades japonesas que temos seguramente um sistema confiável e um dos mais modernos do mundo. Assim, veio a boa notícia, senhor presidente. Estamos muito próximos de alcançar esse objetivo. A ministra da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Keiko Nakaoka, se comprometeu a enviar no segundo semestre, agora, possivelmente ainda em agosto,
a nosso convite, uma equipe para vistoriar frigoríficos, propriedades rurais e laboratórios brasileiros. Será a última etapa desse imenso trabalho, e aqui quero cumprimentar as autoridades sanitárias brasileiras, todos os técnicos e especialistas que não têm medido esforços para a melhoria de todo o nosso sistema sanitário. Esperamos que até o final do ano a nossa carne bovina possa ser exportada ao Japão, a exemplo do que acontece na Arábia Saudita, África do Sul, China, Egito, Argentina e Estados Unidos, inclusive que foi aberto agora com a ida da presidente Dilma e também da ministra Cátia Abreu. Como disse anteriormente, o Brasil tem amplas condições de dar as respostas que os japoneses desejam, que os russos desejam, que a comunidade internacional deseja. No caso do Japão, vale lembrar que se trata de um mercado crescente para o Brasil, de grandes e históricas parcerias. No ano passado, para se ter uma ideia, o Japão foi o 7º principal destino das exportações agrícolas brasileiras. A nossa carne de aves é o país que mais exporta ao Japão. O Brasil somou 2 bilhões e 290 milhões de dólares, o que representou 37,5% do total exportado pelo Brasil para o Japão. Conversamos com o primeiro-ministro das finanças daquele país, Taro Aso, que já foi primeiro, ele hoje é vice-primeiro-ministro e também já foi ministro da Economia e de Finanças do Japão, com o qual a missão tratou das perspectivas de alianças comerciais entre os dois países. Mais uma vez, a ministra Cátia Abreu apresentou o potencial de investimento em obras de infraestrutura no Brasil durante seminário com empresários japoneses na Confederação da Indústria do Japão, o Keidarem. Também estivemos reunidos com o vice-presidente da JICA, senhor Toyoshiki, que é também o JICA, que é a Agência Internacional de Cooperação do Japão, que é a responsável pela implementação da assistência oficial e também o desenvolvimento. Essa entidade apoia o crescimento e a estabilidade socioeconômica dos países em desenvolvimento. Inclusive, essa agência, há anos, investe no desenvolvimento da produção do cerrado brasileiro, o Procera. Inclusive, que tivemos aqui uma grande parceria com uma empresa binacional, Brasil e Japão, onde toda a nossa região do centro-oeste brasileiro, principalmente, experimentou um grande desenvolvimento, sendo hoje o centro-oeste o grande produtor das commodities agrícolas para exportação para todo o mundo. De lá, senhor presidente, partimos para Moscou. Na segunda etapa da missão, nos reunimos com o ministro da Agricultura da Rússia, Alexander, e participamos de um seminário sobre as perspectivas de cooperação no agronegócio e em segurança alimentar entre os dois países. Evento esse realizado na Câmara de Comércio e Indústria daquele país. Ainda estivemos no encontro empresarial da cadeia de proteínas, organizados pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafigro, e pela Associação de Importadores de Carne da Rússia. Também fizemos uma parada no Food City, um grande centro de distribuição de alimentos na cidade de Moscou. Nessa passagem pela Rússia, com os bons ventos dos BRICS, a reunião da cúpula dos países emergentes, que se realizou lá em Ufá, que fica a aproximadamente 2 horas da capital russa, empresas brasileiras receberam autorização do Ministério da Agricultura da Rússia para exportar também leite em pó e derivado do leite brasileiro. Hoje nós temos uma produção de leite crescente no país, uma produção de aproximadamente 5% e o nosso consumo de 3%. Portanto, temos um excedente e temos que buscar o comércio para exportar esses produtos. O senador Donizete, que está aqui também representando a ministra, com certeza, porque ele, como primeiro suplente, sabe, e hoje titular aqui nesta casa, sabe do papel e a importância que a ministra tem feito junto àquele ministério. Um fato inédito que mostra a força da nossa produção e também a nossa capacidade industrial. Nossos produtores, senhor presidente, esperam exportar, no médio prazo, 20 mil toneladas por ano de leite em pó para o mercado russo, que importa anualmente 630 mil toneladas do produto, que equivale a aproximadamente a 1,2 bilhões de dólares.
Portanto, vivenciando uma cultura que determina os padrões de comportamento da sociedade japonesa e o pragmatismo dos russos, tivemos a oportunidade de tratar sobre os investimentos em logística, porque não adianta nada produzir se não tivermos os caminhos viáveis e seguros para escoar a nossa produção. Como todos sabem, quanto mais deficitária a logística, mais caro o custo de se produzir e também, óbvio, para levar a produção aos mercados. Que desculpem o trocadilho, colegas senadores e senadoras. Não há outro caminho. O investimento em logística, em infraestrutura de transporte, tem que estar em nossa pauta de prioridade. Para se ter uma ideia, a safra 2014-2015, em curso, estimam a produção de 206 milhões e 300 mil toneladas, numa área de 57 milhões de hectares. Isso representa um crescimento de 6,6 ou 12 milhões e 700 mil toneladas, superior à produção obtida na safra anterior, quando foram produzidas 193 milhões e 620 mil toneladas. Esse crescimento da produção, senhoras e senhores senadores, representou um aumento na área plantada inferior a 1%. Isso mesmo, menos de 1%. Para ser preciso, de acordo com o levantamento oficial da Conab, apenas 0,8%. E vamos avançar ainda mais. As estimativas apresentadas na publicação Projeções do Agronegócio, Brasil 2014-2015 a 2024-2025, elaborada pelo Ministério da Agricultura e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, a produção brasileira de grãos deve aumentar quase 60 milhões de toneladas até o final dos próximos 10 anos. Ou seja, a safra do país passará dos atuais 2.006 milhões de toneladas em 2015 para 259,7 milhões de toneladas em 2024-2025. Ainda segundo o relatório divulgado essa semana passada, enquanto estivemos nessa missão no Japão e na Rússia, os produtos mais dinâmicos do agronegócio brasileiro deverão ser soja em grão, trigo, carne de frango, carne suína, açúcar, algodão em pluma, cana-de-açúcar, maçã, melão e celulose. Esse trabalho, que considero fundamental, pois não, senador Donizete? Senador, a relevância das viagens que a presidenta da República e a ministra Cátia Abreu têm feito é muito grande, né? O que avançou nesses últimos 3 meses, a questão dos acordos em relação aos produtos agropecuários, vai trazer para o Brasil, nesse período, um crescimento muito grande e vai continuar certamente liderando a balança comercial, né? Então, é muito importante isso. Eu quero parabenizar Sua Excelência pelo relatório, a prestação de conta da viagem, que vem mostrar, né, a importância que tem de não se ficar preso aqui ao gabinete da Presidência da República, nem do Ministério, ir ao mundo, levar as nossas potencialidades e apresentar para esse mundo lá fora, os grandes compradores, né, que o Brasil, nessa questão da produção de alimentos para ajudar a combater a fome no mundo, está só começando. Nós ainda temos muito a crescer. Eu acredito que os dados colocados por Vossa Excelência aí nesse momento para 2024 provavelmente serão superados, né? A gente vai superar essa meta, chegando a um montante ainda maior da produção brasileira. Isso porque nós temos uma pesquisa agropecuária importante, uma das melhores do mundo. Nós temos terras com abundância, sem termos que estar desequilibrando a natureza, sem estar degradando mais. Aliás, nós ainda temos muitos milhões de hectares de terra degradada para retornar a produção agrícola e pecuária no país sem a gente ter que desmatar mais. Então, isso é importante, inclusive, para os acordos de clima que a gente tem que cumprir. Então, eu queria
agradecer a oportunidade de fazer esse breve comentário aqui e parabenizá-lo pelo relatório, que vem muito bem detalhado para informar o povo brasileiro, os telespectadores aqui da TV Senado, os rádio-ouvintes da Rádio Senado e o povo brasileiro da relevância dessa viagem que fez a presidenta Dilma e a ministra Cátia Abreu, acompanhada por alguns parlamentares, inclusive Vossa Excelência aqui, honrando essa casa. Muito obrigado. Eu diria, senador Dorizete, que além de crescer, também aprender, porque acho que o Brasil está engateando ainda na relação comercial. E aí, tanto as nossas embaixadas, como também, eu acho que essa experiência que tivemos, o parlamento brasileiro acompanhando a ministra Cátia Abreu, a presidente Dilma, que esteve lá na Rússia, é fundamental, inclusive com a parceria com os nossos empresários, levando os nossos empresários para discutir com os empresários japoneses, russos e de qualquer país do mundo. Essa relação comercial, ela é uma crescente de aprendizado e de relação de convivência. Então, a nossa ida lá já permitiu que a vinda da comissão do Ministério da Saúde e provavelmente também do Ministério da Agricultura japonês estarão aqui já agora em agosto. E aí eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar a ministra Cátia pela sua desenvoltura, a sua capacidade de estar lá falando com a classe política desses dois países, mas também com a classe empresarial, mostrando a força da produção do agronegócio brasileiro e exatamente nessa linha, que estamos aumentando a nossa produção praticamente sem abrir novas áreas. E Vossa Excelência, que é do estado do Tocantins, sabe, a nossa região, inclusive a ministra também defendeu muito a região do Mato Piba, que a presidente Dilma já criou por decreto essa região geopolítica, onde o país vai estar investindo num desenvolvimento sustentável, né? A infraestrutura, a questão da logística, mas também a pesquisa, o apoio ao produtor, que é fundamental. E esta região, no nosso estado, por exemplo, que fazemos divisa ali, só a região do Araguaia temos alguns milhões de hectares, senador Benedito Lira. Só a região do Araguaia, com essa área já aberta, pode produzir tudo o que produz o Mato Grosso. E o Mato Grosso, com a área aberta que já temos condições de produzir tudo o que produz no Brasil. Acrescentando, por exemplo, com essa área do Mato Piba, nós temos condições de duplicar, triplicar, sem nenhuma questão ambiental, de agressão ambiental. Muito pelo contrário, fazendo inclusive a recuperação, porque hoje está provado que a agricultura ela convive muito bem com a pecuária, com a criação de proteína, de um modo geral, animal no Brasil. Eu quero aqui só concluir dizendo que esse trabalho, que considero fundamental, conclui que o mercado interno e a demanda internacional serão os principais fatores de crescimento para a maior parte de nossos produtos. Portanto, temos que ser incisivos na meta de avançar sobre o crescimento de logística. Não podemos permitir o engessamento da nossa produção por falta de rodovias, ferrovias e também as nossas hidrovias, que praticamente não utilizamos no Brasil. Todo lugar que você vai no mundo é utilizado as hidrovias como promoção da logística. E no Brasil se questiona a questão ambiental. E nós temos tecnologia hoje que não são mais os rios que precisam se adaptar às embarcações. As embarcações podem perfeitamente hoje se adaptar a cada condição regional. Temos aqui um exemplo da hidrovia que bem explorada pela Ermasa, do nosso companheiro senador Blairo Maggi, que é um exemplo. E hoje, inclusive, esse trabalho está sendo feito para que também a gente inverta um pouco essa logística. Hoje, tudo que se produz no Mato Grosso tem que ir para o Porto de Santos ou Paranaguá, né, que estão hoje extremamente superlotados. Então, é importante a gente desenvolver também essa logística para o norte, né, do Brasil, fazer com que as hidrovias possam realmente também nos ajudar a diminuir o custo do Brasil. E se quisermos tirar o Brasil da crise, se quisermos ajudar o nosso país a vencer as grandes barreiras que enfrentamos no momento e as que poderão acontecer, temos que ter a certeza de que a base de tudo está na produção e na logística de transportes. Eu não tenho dúvidas de que o Brasil tem totais condições de ocupar o espaço e ser um dos grandes protagonistas da alimentação do mundo. Os mercados estão ávidos e o que precisamos fazer é bem a nossa parte.
E é isso, senhor presidente. Quero aqui agradecer a tolerância também e dizer que sou um entusiasta. Acredito no Brasil, acredito na força de trabalho do brasileiro e principalmente nessa parceria frutífera que estamos plantando com países, com acordos não só comerciais, mas acordos também de estar transferindo tecnologia, experiência, como a ministra convidou, inclusive para que viesse ao Brasil delegações dos dois países para conhecer de perto e trocarmos as informações científicas de produção. Muito obrigado.